Um empresário do Queens economizava há anos para realizar o sonho de infância: comprar um relógio de pulso específico de pouco mais de $20 mil. No entanto, poucos dias depois de colocar as mãos no acessório caro, ele percebeu um pequeno defeito na borda da caixa do relógio. Uma pequena saliência de metal, uma imperfeição que ele jurava não existir ao comprar o relógio. Afinal, ele pagou $20 mil naquilo. Com certeza, ele teria notado se algo estivesse errado quando pegou o relógio pela primeira vez. Na sexta à noite, ele levou o relógio ao serviço oficial na Quinta Avenida, onde verificariam e devolveriam até segunda-feira. Ficaria como novo. Você não compra um relógio desse se espera algo menos do que o melhor. O relógio do empresário foi colocado em um cofre com outros, aguardando conserto por um técnico especializado. O que aconteceu depois seria inacreditável se não estivesse gravado pela câmera de segurança. O primeiro relógio começou a mudar nas 18 horas seguintes. Ele se despedaçou em uma massa de vidro e engrenagens, com ponteiros disparando enquanto 4 pernas e um olho de metal surgiam da massa. Essa criatura, parecida com uma aranha, então correu rapidamente por cima de todos os outros relógios no cofre de armazenamento. E em mais 18 horas, eles também mutaram, até que a sala estava completamente viva com pequenas criaturas de metal. No site 19, um guarda percebeu que sua pistola padrão da fundação estava estranhamente desconfortável de segurar. Talvez ele estivesse com problema nos nervos ou síndrome do túnel do carpo, algo comum nessa profissão. Na verdade, era o estranho calombo de metal se formando no cabo da pistola. Ele não sabia que, dentro da arma, uma transformação bizarra começava. E em apenas 3 dias após o calombo ter aparecido pela primeira vez na pistola, ele passou por uma metamorfose notável. Como os relógios, a arma mudou, ganhou 4 pernas de um olho e saiu correndo pelo sítio 19, causando caos. A arma disparou descontroladamente, ricocheteando balas nas paredes e ferindo o Dr. Jack Bright e a doutora Sophia Light, enquanto tentavam desativar a pistola. Ela disparou continuamente por mais de 1 minuto antes de parar para sintetizar novas balas de forma desconhecida. Eventualmente, a arma foi capturada e, em seguida, destruída por apresentar um perigo ativo ao pessoal da Fundação SCP. Enquanto isso, em um prédio de seguradora na Dakota do Sul, um funcionário digitava pedidos de seguro sem parar. Mal notou um pequeno nódulo de plástico surgindo na lateral do teclado sem fio. Permaneceu assim por 6 dias relativamente tranquilos, antes de finalmente passar por uma transformação completa. Tornou-se uma configuração caótica de pernas e teclas, formando as palavras "Pergunte, nós responderemos" no topo do seu corpo. Ele vagou pelo escritório, aparentemente encostando em tantos outros aparelhos tecnológicos quanto conseguia. Os trabalhadores notaram que, ao digitar frases completas nessa máquina, ela parava por cerca de 1 hora, para grande alívio de todos que estavam lá na época. No Novo México, uma criança pequena estava prestes a ser marcada para o resto da vida, quando seu novo boneco de ação falante desenvolveu uma saliência de plástico na nuca. A criança não deu muita atenção a isso. No entanto, em até 10 dias após o aparecimento da saliência, o brinquedo passou por uma transformação impossível de ignorar. O brinquedo explodiu a própria cabeça, cresceu 4 pernas e saiu correndo do próprio corpo quebrado. Ao ver isso, o garotinho chamou a mãe. Quando o brinquedo correu rapidamente até ele, ele gritou e fugiu. A cabeça, que de alguma forma também havia perdido os olhos, tornando tudo ainda mais assustador, continuava repetindo: "Mãe, tem algo errado com o meu brinquedo", com a voz do garotinho. Sem os amnésticos da fundação que ele e a mãe tomariam depois, ele provavelmente teria ficado traumatizado pela experiência anômala. Em Idaho, uma idosa que morava sozinha notou algo estranho em sua televisão. Uma protuberância de plástico deformado e inchado começou a se formar no topo. Ela pensou em chamar um técnico de televisão ou seu filho, que raramente ligava, para ir até lá verificar. Como muitas coisas na vida, ela esqueceu e 2 semanas se passaram sem resolver o problema. Isso se mostraria um erro. Não que algum técnico de televisão
realmente pudesse ter feito algo para ajudar. A televisão criou 4 pernas longas, parecidas com as de uma aranha, e um único olho. A tela exibia constantemente imagens tremidas de uma figura parada, suspensa no ar, em um cômodo vazio. A alteração na rotina perturbou muito a velha senhora, principalmente quando a televisão avançou em sua direção. Enquanto isso, soldados em um tanque estacionado na Síria notaram uma peça metálica presa ao chassi. Claro, devido ao desgaste natural dos tanques em batalha, ninguém deu muita atenção a um defeito tão pequeno. Isso continuou assim por 1 mês e meio, até que a tragédia finalmente aconteceu da forma mais inesperada. Assim como a pistola no sítio 19, o tanque ganhou pernas e disparou em todas as direções, destruindo a infraestrutura e matando dezenas ao redor. Parecia não discriminar ou mirar de fato. Atirou em todas as direções, atingindo soldados e civis, e só foi derrubado por vários grupos armados com armas antitanque. Nenhuma explicação jamais foi dada sobre o que aconteceu naquele dia. A maioria das pessoas simplesmente presumiu que foi um operador de tanque que enlouqueceu sob as intensas pressões da guerra e saiu atirando feito louco. Mas a verdade sempre lhes escaparia. Então, qual é a verdade? Por que essas máquinas, das mais inofensivas às mais perigosas, têm adquirido vontade própria e causado caos globalmente? Permita-me explicar. Esses são apenas alguns registros do arquivo de relatórios de incidentes pertencentes ao SCP-658, uma entidade mecânica parasita, também conhecida como as moscas-robô SCP-658. As instâncias são uma espécie única de criaturas anômalas, altamente reprodutivas. Possuem 4 pernas longas e finas na parte inferior e um grande olho mecânico na parte superior do corpo. Elas se reproduzem ao entrar em contato com objetos mecânicos feitos pelo homem, embora os meios exatos de infecção sejam desconhecidos. Parece que só o contato já transforma um objeto em cápsula de reprodução. O tempo de gestação de um embrião de SCP-658 varia conforme o tamanho e a complexidade do objeto infectado. O embrião será uma saliência de metal ou plástico na superfície do objeto, parecendo um pequeno defeito de fabricação para olhos destreinados. Isso protege o embrião enquanto ele cresce, absorvendo a tecnologia ao redor para sua composição biomecânica. O nome Mosca-Bot é um trocadilho com Ostridae, nome latino de um inseto parasita desagradável e não anômalo, que implantam seus ovos na carne viva de suas vítimas, onde incubam, crescem e eventualmente rompem a pele ao sair. As semelhanças nos padrões de reprodução das moscas-bot não anômalas e do SCP-658 são autoevidentes. Essas entidades variam enormemente de tamanho, desde a estatura diminuta de 5 mm² até centenas de metros. O tamanho e o período de gestação do SCP-658 dependem totalmente do hospedeiro. Pesquisas sobre o objeto e a fundação mostraram que qualquer objeto mecânico complexo criado pelo homem pode ser infectado por parasitas. De celulares a jatos jumbo, toda a tecnologia está disponível para o 658 e, como indicado pelos relatos de testemunhas nos arquivos do caso, a aparência das instâncias individuais do SCP-658 reflete a tecnologia que as incubou. A tecnologia hospedeira também afeta o comportamento do SCP-658, fazendo com que objetos benignos, como telefones ou relógios, se tornem criaturas igualmente inofensivas. E armas, como armas de fogo ou veículos de combate, de natureza mais agressiva. Considerando que apenas as Forças Armadas dos Estados Unidos da América possuem milhares de veículos e ainda mais armas de fogo, é natural que haja algumas preocupações sobre o que aconteceria se isso acontecesse algum dia. Um surto de SCP-658 saiu do controle em uma base militar. Devido à forte dependência da tecnologia atualmente, uma grande violação de contenção do SCP-658 poderia causar um aumento populacional catastrófico. A Fundação SCP
mantém vigilância rigorosa sobre sinais do SCP-658, especialmente em cidades avançadas e locais densamente povoados. Pesquisas comprovaram que essas criaturas são capazes de manifestar adaptações que aumentam ainda mais sua capacidade reprodutiva. Por exemplo, durante um teste, foi comprovado que uma instância do SCP-658 foi capaz de engravidar outra. Ela virou uma criatura de 8 pernas e 2 olhos, capaz de engravidar qualquer objeto. Eles entraram em contato com 2 embriões, não apenas um como de costume. Embora pesquisadores seniores tenham achado imprudente testar os limites dos 658 experimentos de interligação, é razoável supor que também possam crescer exponencialmente. Uma instância 658 hipermutada poderia impregnar em massa grandes peças de tecnologia com centenas ou milhares de embriões. Essas criaturas, mesmo pequenas e inofensivas, podem rapidamente virar um grande problema para todos. Imagine todos os veículos: carros, caminhões, motos, scooters, quadriciclos, vans, Humvees, tanques, aviões, helicópteros, lanchas, iates, cruzeiros e navios de guerra, todos virando instâncias hipermutadas do SCP-658. Depois, adicione todos os telefones, laptops, computadores, tablets, TVs, impressoras, eletrodomésticos e armas sendo infectados com embriões do SCP-658 e se juntando à horda. Considerando o quanto todos nós, incluindo a Fundação SCP, dependemos dessa tecnologia e de muito mais em nosso trabalho e na vida cotidiana, é evidente que a proliferação descontrolada do SCP-658 transformaria o mundo como conhecemos. É um lembrete claro da importância do trabalho da Fundação SCP. Mesmo SCPs aparentemente inocentes podem ter cenários surpreendentemente sombrios. Por serem mecânicas, todas as ligações com a Igreja do Deus Quebrado e suas atividades ilícitas estão sob investigação do pessoal de campo da Fundação. Os protocolos de contenção do SCP-658 são extremamente claros. Nenhuma instância do SCP-658 deve exceder 50 centímetros em qualquer eixo. Uma pequena amostra do SCP-658 deve ser guardada sozinha em caixa de aço quando não estiver em testes. Os procedimentos especiais exigem que a caixa seja mantida fechada com métodos simples, um verdadeiro retorno ao básico. Barbante ou fita adesiva são os métodos preferidos para trancá-la, ou, como alguns preferem, colocar livros pesados na tampa. Travas mais complexas podem ser afetadas pelo SCP-658, anulando a contenção. Amostras do 658 com mais de 50 centímetros devem ser destruídas rapidamente após apreensão pela Fundação. Essa ordem de destruição imediata também se aplica a qualquer tecnologia infectada pelo SCP-658 fora de cenários de testes intencionais. Para evitar o aumento populacional durante o confinamento, todas as amostras do SCP-658 devem ficar a pelo menos 3 metros de qualquer tecnologia humana capaz de sustentar um embrião do SCP-658. Em caso de dúvida sobre o uso de um objeto, pesquisadores às seguranças devem ser extremamente cautelosos com essa anomalia, classificada como Euclides. No caso do SCP-658 ou qualquer SCP, é sempre melhor prevenir do que remediar. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-799, o cobertor carnívoro, para outro SCP com um método de reprodução bastante único. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto exploramos os arquivos da Fundação SCP.